nos braços de Deus, sonhar e sonhar, castelos de paz. Realizamos nesse período. Confraternização esta com os velhos amigos e a conquista com novos amigos. E no sentimento dessas singelas palavras, nós vamos dar por iniciado a 15ª Semana Espírita de Divinópolis, passando a palavra ao nosso companheiro Maurício de Paiva, que fará a coordenação desse evento dessa noite. Casa do Caminho. Acho que a maioria já viu falar nessa casa. É um centro espírita que existe no bairro Catalão, na rua Vereador Eliseu Zica, 644. Um centro que está passando por um processo de reconstrução e já temos lá 2 reuniões semanais. Às segundas-feiras, uma reunião de desobsessão e às quintas-feiras, uma reunião de estudo do Livro dos Espíritos, um estudo em grupo. E nós temos como orador da noite o nosso irmão Honório, um companheiro veterano das lides espíritas na cidade de Belo Horizonte. Está responsável pelo Departamento de Divulgação da União Espírita Mineira, participante do Grupo Emmanuel de Belo Horizonte, aqueles sobre os quais foi imprimido aquele livro Luz Imperecível, que é um livro que estuda o Evangelho. Nosso companheiro, seja bafejado, Senhor, de muita paz, de muita tranquilidade, como lhe é peculiar. E temos a certeza que seremos beneficiados por tudo aquilo que será trago por Ele. Obrigada, Senhor Jesus, esteja conosco e que seja feita, Senhor, a sua vontade antes das nossas. Queridos companheiros, que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe e que possamos, ao influxo da prece que nós acompanhamos e perfeitamente vinculados com as faixas vibratórias aqui circulantes dos nossos benfeitores, encaminhar os nossos raciocínios, as nossas ideias, na grande busca de elementos que possam nos ajudar. Nós gostaríamos, no início de nossa atividade, envolver os companheiros que compõem o movimento espírita aqui de Divinópolis por mais esta Semana Espírita, em que não apenas temos a oportunidade de confraternizarmos, mas também valemos-nos destas datas a fim de arregimentarmos informações novas ou reciclarmos as anteriores no esforço de nossa própria redenção. Nós abrimos o Evangelho de Jesus em João, no capítulo 8, no versículo 12, e vamos encontrar Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Definindo de outra parte acerca do envolvimento do nosso orbe com os padrões maiores que direcionam a nossa proposta de crescimento, o evangelista Mateus registrou no capítulo 4, nos itens 16 e 17, mais alguma coisa a se relacionar com a luz. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz.
e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, já definindo nesta oportunidade a conjugação de dois povos que, perfeitamente integrados na grande luta da redenção, recebiam o influxo amorável de Jesus em seu próprio benefício. De um lado, os autóctones, encaminhando o seu mecanismo de aprendizagem através dos milênios aqui no nosso orbe. De outro lado, aqueles povos provenientes de outros rincões galácticos, que aqui aportaram com a função de se redimirem perante as consciências diante de Deus e ao mesmo tempo cooperar de modo eficaz no encaminhamento de corações no rumo da aprendizagem. O Evangelho, pelo que nós temos aprendido, ele não é, ao enfoque da doutrina dos Espíritos, aquele manual a ser trabalhado mais na intimidade dos templos. Nada impede que ele aí seja trabalhado e veiculado. Mas nós podemos depreender que o Evangelho é o maior código de vida que o homem já pôde receber. Código científico de vida. Entendemos que Jesus, ao definir esta linha orientadora para as grandes conquistas dos seres, pôde definir e João registrar no capítulo 10, item 10 do seu Evangelho. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Naturalmente, durante muitos séculos, a mensagem de Jesus foi trabalhada praticamente dentro destes templos. Tentamos fazer uma separação entre aquilo que reportava aos valores amplos do Espírito com os padrões ou as nossas atividades no plano das expressões puramente humanas. Entendíamos que deviam ser faixas a trabalharem separadas. O sentido moral, o sentido ético, tudo isso veiculado sob o fundamento do Evangelho, mas na intimidade, às vezes até mesmo impenetrável dos templos. Vamos observar que o Evangelho passa a constituir para aqueles que o têm descoberto na sua genuinidade como aquele instrumento despertador e gerenciador dos potenciais profundos de nossas almas, já que ele se nos apresenta com um aspecto eminentemente educacional. Então temos que trazer a Judéia, a Galileia, a Samaria, Decápolis, todas as áreas trabalhadas por Jesus há 2 milênios passados para a atualidade, na intimidade dos nossos próprios corações. No decorrer desses séculos, a fé passou a ser um desafio aos seres. Fé naquele sentido exclusivamente de relação do ser com os planos maiores. Fé em Deus, fé em Jesus. Mas a misericórdia funciona e o próprio Mestre, no encaminhamento das suas atividades, pôde trabalhar com as nossas necessidades
E como mestre, sabia que nenhum conteúdo pode ser lançado de chofre sobre a mente do aprendiz. É preciso que os elementos sejam canalizados gradativamente, de modo cíclico, já que por aí se embasa todo o sentido pedagógico de qualquer conteúdo que se queira transferir ao aprendiz. Jesus opera com tranquilidade em várias áreas, ensinando e cooperando com os aprendizes no erguimento de seus valores interiores, inclusive aliviando dores e balsamizando feridas, para que o aluno, o educando, tivesse condições de percepção. Já nos momentos que antecederam o seu retorno aos planos do Espírito, nós vamos encontrá-lo prometendo o advento do Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que eu vos tenho dito. Nós vamos identificar esse texto no capítulo 14, item 26, também do Evangelho de João. Definido o sentido das revelações gradativas, já no capítulo 16 do mesmo Evangelho, nos itens 12 e 13, nós registramos: muita coisa tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, esse vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá daquilo que tiver ouvido e vos anunciará aquilo que há de vir. E a humanidade é agraciada no limiar da transição pela qual nós passamos, com uma doutrina acentuadamente consoladora, chamada doutrina espírita, ou espiritismo, ou como preferem alguns, a terceira revelação, ou a doutrina dos espíritos. Esta mensagem vem trabalhando com carinho o nosso íntimo, traçando oportunidades de realização, oferecendo campo de aprendizagem e mais, conseguindo através de seus princípios fundamentais, que estão sedimentados no seu corpo inamovível de natureza doutrinária, os pontos de referência capazes de nos nortear na terrível, difícil transição pela qual nós estamos passando. Orientar os seres com estratégias, com linhas de referência, para vencermos as dificuldades, as lutas inerentes ao mundo em transição. Então vamos notar que através da doutrina espírita nós temos conseguido tirar o Evangelho da intimidade dos templos. E mais, temos conseguido trazer o Evangelho de 2 milênios para os dias que passam. E mais, temos aprendido que este mesmo Espiritismo é uma doutrina de eleição da vida, não de preparo para a morte. As religiões, infelizmente, às vezes, no afã de auxiliar, costumam levar a mente do profitente ao passado. A doutrina vai lá, traz o Evangelho para o agora, trabalhando no terreno do coração, despertando os padrões que necessitamos para encontrar o que há de mais importante para nós, que é o equilíbrio, a paz, sem o que
a felicidade permanecerá distante. A mensagem espírita, elegendo a mensagem de Jesus para a atualidade do mundo, já que o Evangelho é um código de imortalidade que a própria doutrina projeta, mostra para a nossa atualidade, vem definindo para nós a presença deste mesmo Evangelho em todos os tempos, a nortear o Evangelho os acontecimentos do próprio orbe, seja no plano da psicologia, no plano pedagógico, no plano sociológico, nos campos da orientação dos seres. O Evangelho sempre está a revelar conteúdo que, apesar de canalizado para nós há 2 milênios, estão como que atualizados ante as ciências que norteiam o campo social na atualidade. Vamos encontrar várias conquistas levadas a efeito e já trabalhadas nos terrenos da mensagem evangélica. Participando de um curso de certa feita no Rio de Janeiro, nos campos da doutrina, a gente pôde ler páginas de técnicos no campo da pedagogia a levantarem com muito carinho e dentro de planos científicos a propriedade das parábolas, a trazerem aos circunstantes de Jesus naquela época profundos conhecimentos através de um conto simples, mas sempre tais valores adequados às condições inerentes ao grupo ouvinte naquela oportunidade. Nos dias que passam, nós temos trabalhado, por exemplo, no campo do avanço tecnológico, empresarial, do comércio, da indústria, de todas as frentes, nos terrenos econômicos, com o que nós chamamos de qualidade total. Em determinadas faixas de cooperação muito periférica, porque não é assunto nosso, porque nós estamos vinculados ao campo doutrinário, a gente pode compreender como o Evangelho nos dá aquele gostinho de entender que as grandes descobertas, entre aspas, não são tanto descobertas quanto parecem. Nós pegamos o Velho Testamento, o primeiro capítulo de Gênesis, e lemos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Os companheiros japoneses lutam na qualidade. E o Velho Testamento, redação de Moisés e seus iniciados, colocam lá: e viu Deus que era boa a luz. E daí para frente, em toda faixa de desenvolvimento da narrativa, nós vamos ver os vários elementos. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E logo à frente, e viu Deus que era muito bom. E é assim que se encerram os primeiros movimentos da criação.
a definir que esse espírito de segurança e de clareza na formação já é de alçada da espiritualidade superior. E vamos encontrar amplamente isto na própria mensagem do Evangelho. No capítulo 6, item 9, da Epístola de Paulo aos Gálatas, ele coloca assim: e não nos cansemos de fazer bem. Não tem o artigo, não. O artigo é alguma coisa que define o bem que precisamos realizar. Mas no capítulo 6, item 9 de Gálatas, ele mostra: não nos cansemos de fazer bem, porque o ato de fazer bem é que nos leva a atestar que nós temos aprendido alguma coisa no campo do aperfeiçoamento. Na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 3, item 13, o mesmo apóstolo dos gentios volta a insistir: não vos canseis de fazer bem, como que a definir esta importância. No capítulo 5, item 48 do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar o fechamento de Jesus em todo o histórico que ele trouxe. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. E vamos notando que através dos tempos, nós somos levados a cotejar esses padrões ao nível do aperfeiçoamento. O chamamento à unidade está implícito em todo o encaminhamento da mensagem de Jesus. É como se nós fôssemos chamados a abrir terreno na busca de recursos, para trabalharmos no retorno, na busca da grande unidade. A globalização falada e decantada na atualidade é alguma coisa que emerge do contexto social. Talvez fosse meio pretensioso o Honório, aqui à frente, querer fazer uma abordagem científica da globalização. Mas a doutrina espírita tem essa virtude. Nos convoca, às vezes, a fazermos cotejo relativamente aos acontecimentos. Por quê? Porque é da própria intimidade doutrinária espírita que ela caminha junto da ciência. Onde a ciência para, o espiritismo prossegue às vezes. Se quando a ciência atinge aquele ponto que o espiritismo lança à frente da ciência e depreender-se que existe qualquer falha, qualquer anomalia, cabe à doutrina retificar-se naquele componente. Então Jesus lança os seres aos planos da aprendizagem. Aquele que não abandonar pai, mãe, irmãos, não é digno de mim. E as criaturas são convocadas à saída. Para depois definir para nós: eu e o Pai somos um. E nós faríamos um com Ele, na grande proposta de integração e de unificação. O processo da globalização emerge na atualidade a sugerir pontos interessantes, nada obstante representar todo esse esforço, um sistema, um mecanismo em que os padrões acentuadamente humanos ainda vigoram nos campos do interesse econômico. Os países, durante muitos séculos,
trabalharam em suas próprias intimidades. A internacionalização foi um fato através dos séculos. E hoje o sistema globalizado está trabalhando um fator de integração, de aproximação. Então o nosso mundo, ele era subdividido em N mundos. Mundo europeu, mundo indiano, mundo zulu, mundo asteca, mundo maia, e assim sucessivamente. No momento, a Terra, na sinfonia dos mundos, assume um degrau acima. Está tomando o seu legítimo posto de planeta integrado. Agora, o componente que necessariamente vai garantir o campo de segurança em meio a tudo isto são exatamente os conhecimentos de que nós estamos nos beneficiando. Mas no sentido acentuadamente essencial, no coração das criaturas, a fim de que realmente os trabalhos possam se desenvolver dentro de um plano ético e de um plano moral, que não venha julgar o mundo para uma nova proposta na frente, proposta que nós estamos acostumados a viver e analisar da história, em que cada etapa de esperança do mundo se edifica sobre os escombros. Não tem sido assim? Cai tudo e das cinzas sobe uma nova esperança. Já é tempo, quem sabe, de nós encontrarmos caminhos mais adequados, caminhos mais justos, em que as tarefas possam se desenvolver em outros planos de dimensão. Vamos observando. A atualização é um convite a nós, a notar que nós não estamos sozinhos ou isolados do resto do mundo. Até bem pouco tempo, as nações se caracterizavam por núcleos com as suas estruturas peculiares, fronteiras acentuadamente protegidas. E hoje nós estamos notando que o que era um espírito de defesa e de implementação pátrio daquela nação, daquele país, hoje está cedendo lugar aos chamados blocos, megablocos, em que um país, para estar bem, não quer dizer que ele tem que trabalhar ali dentro das fronteiras, que ele pode se isolar e se alienar. São condições peculiares a um mundo em transição. Várias coisas emergem também de tudo isso. É preciso entender que esse processo, ele é característica fundamental das modificações pelas quais a nossa humanidade está passando. De um lado, alguns tratadistas definem que é através desse processo que estão sendo desativadas as guerras, embora em potencial elas permaneçam pulsando com as linhas de defesa e talvez até de ataque. Mas no plano geral dos acontecimentos, os generais estão cedendo lugar aos executivos. Isso é muito importante ter assim em conta. E dizem alguns, as fronteiras desaparecem e quem sabe as guerras cederão lugar. Os capitais saíram dos cofres
Porque através dos recursos da internet, dos veículos de comunicação, dos chips, dos computadores, que praticamente irradiaram a partir de 70 uma nova dimensão para o mundo, tudo está se alterando. Mercadorias, N reuniões, ideia de moeda única, como estão tentando na Europa, isso tudo praticamente fazendo as fronteiras derruírem, a mostrar uma nova mentalidade. Os capitais giram de maneira extraordinária, através de comandos rápidos das teclas de um teclado de computador. Milhões de dólares saem da noite para o dia de um continente para outro, sem que ter que se transportar dinheiro ou valores. Então seria esta a proposta de um novo mundo nos campos da regeneração? Até casamento se faz hoje através das comunicações. Então nós vamos observando que o mundo está passando por uma fase peculiar. Mas se de um lado nós ficamos próximos pelos veículos eletrônicos, nós estamos tão distantes do abraço fraternal, daquela vibração que pulsa num abraço, numa troca de olhar. Então, muita coisa nós sentimos que ainda vai circular, em se tratando de uma definição do mundo em bases novas, em bases diferentes, de harmonia, de equilíbrio e de felicidade. Nos mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, nós vamos encontrar o que era trabalhado desde antes, nos tempos iniciáticos, que é a reverência ampla a Deus, o Pai Criador. Eu sou teu Deus, zeloso e bom, que puna transgressões dos pais nos filhos na terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. Vem Jesus e acaba com esta linha meio pesada, meio vingativa da concepção da divindade, e cataloga o Criador como Pai, a definir um novo piso para aquele que crê em Deus, mostrando-nos que acima da posição clara e definida de nossa filiação para com Deus, porque não tem ninguém que possa dizer que esteja fora dessa descendência divina, com o seu Evangelho, Jesus propõe que nós possamos nos eleger como filhos de Deus. Cada um de nós é convocado a este título. Só que a proposta evangélica sugere o filho com letra maiúscula. É como se filhos com letra minúscula é questão determinante e inarredável. Mas cada um de nós é convocado na atualidade a eleger-se filho de, mediante um processo de conscientização. E dentro dessa proposta de fazer-se filho, ante os impactos da consciência perante o próprio Criador, nós vamos poder utilizar todo esse dimensionamento que o mundo apresenta hoje para muito além da nossa capacidade perceptiva. Porque os próprios computadores têm recursos que nós ainda não chegamos a eles. Nós entramos em relação com as linhas da internet e cada um procura aquele material que lhe apetece. Desde os planos mais tristes da viciação
e da pornografia aos padrões malvados dos interesses maiores da alma. Então, queiramos ou não, não se faz evangelização globalizada. As ressonâncias podem ser de expressão globalizada, mas a posição definitiva ou a definir-se nos corações é papel individual intransferível. Queiramos ou não, nós integramos grupos. Desde as faixas mais distantes da evolução, nós vivemos em grupos. Como estamos agrupados aqui nesta reunião. Um agrupamento formalizado ao nível das vibrações íntimas, das propostas interiores e dos legítimos processos, legítimas aspirações de cada um de nós. Quando termina o nosso trabalho, cada um de nós se recolhe ao seu reduto. E ninguém vai levar consigo um fiscal para saber o que vai fazer após a nossa debandada da nossa atividade. Então nós observamos que os movimentos amplos que oscilam as massas, eles de algum modo representam o reflexo daquele grande grupo ali constituído. Mas que cada um de nós, a partir da célula que representa o nosso ponto de referência no universo, somos chamados a dar o recado à vida. Antes, mediante um processo de pregação sistemática ao nível dos discursos. Hoje, através de uma postura em que nós nos comunicamos e verbalizamos, através da palavra falada, escrita, do gesto, do movimento, tudo representando uma forma de comunicação. Então nós temos uma escala imensa que nos é aberta para que cada um de nós defina o degrau em que realmente se acha ajustado. No próprio Decálogo de Moisés, recebido cerca de 13 séculos antes de Jesus, nós já vamos observar aquela série de mandamentos a cercearem aquela nossa postura irreverente dentro dos pontos acentuadamente instintivos. 7 dos 10 mandamentos são de natureza negativa. E na atualidade, em meio a muitos desmandos, nós já estamos bafejados por uma série enorme de indicativas de fisionomia positiva. Nós estamos sendo convocados hoje a fazer, a operar. Os grandes expositores trazem muitas mensagens. E por mais lúcido seja o nosso preceptor ou o nosso professor, a gente vai notar que possivelmente ele canalizou uma fração mínima de valores novos. Porque um percentual enorme das suas colocações foram de características repetitivas, a mostrar a cada um de nós que antes de padrões novos, nós somos chamados a operar com aquilo que já temos. A doutrina nos apresenta este ângulo extraordinário. Trabalha conosco oferecendo material substancial da aprendizagem, integrando-nos no plano da ciência humana e abrindo determinados departamentos em que nós podemos oferecer e operar ao nível da vontade íntima naquilo que mais condiz com
vamos dizer, conjuga com a nossa maneira de ser, a nossa maneira. Então não tem como querer aplicar o Evangelho de maneira violenta no sistema de globalização. A integração ainda é resultante de um sistema, a partir de centros políticos e econômicos. E a grande massa opera nos padrões que respondem aos interesses humanos ainda. E o Espiritismo é convocado a utilizar os veículos para definir novas possibilidades seguras para o encaminhamento de nossa própria vida em bases seguras. Então vamos observando que, de algum modo, sem querer dizer que Jesus privilegia alguns, entender que nós somos acentuadamente felizes pelo muito que nós já podemos recolher ao nível de nossa participação no movimento espírita, que fez esse papel extraordinário de trazer a mensagem do Cristo para os dias que passam. Observamos que os mandamentos definem guardar o sábado. Notamos que o sábado era o dia preferido por Jesus na sua atuação. Notamos lá no Velho Testamento que o Criador abençoou o sétimo dia e descansou. As religiões criaram o céu beatífico. O céu a privilegiar muitos corações que se prepararam bem para morrer. O Espiritismo detona esta ideia de inércia e define o trabalho para nós. Sábado como oportunidade preciosa de operar naqueles terrenos, naqueles parâmetros que são nossa propriedade legítima. O sábado foi outorgado pelas disposições divinas para o nosso uso peculiar. E o amor funciona efetivamente para além das fronteiras da justiça preceituada para os 6 dias da semana. Realmente é um chamamento para nós operar para além daquilo que nos é exigido. Se a vossa justiça não for além da justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Reino dos céus é aquela sua conceituação que o Espiritismo propõe, de estar intimamente equilibrado e seguro. Então hoje o Espiritismo utiliza de todo esse processo que a ciência abre para nós. E dentro das nossas faixas ainda acanhadas de ressonância, nós podemos trabalhar, utilizando os instrumentos. E vamos observar que vamos podendo ser úteis, cooperando para um processo de sublimação dos próprios elementos circulantes em nosso campo operacional. A mensagem de Jesus sempre teve um sentido ampliado, integrativo. Vejamos bem-aventuranças que Allan Kardec apropriou no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está toda ela transcrita com clareza no capítulo 5 de Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos.
e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E se desenvolvem as demais bem-aventuranças até o versículo 12 do relato de Mateus. A Jesus, a grande massa sofrida, saturada, maltratada pelos impactos da evolução, deveria ser aquela a receber as benesses do plano maior, dentro de um sistema em que a lei de causa e efeito opera em razão das propostas do amor terem sido negligenciadas. Apesar de não terem utilizado o amor que asseguraria o estado de harmonia e de paz, Jesus se mostrava conduído desse grupo. Por isso é que a mentalidade espírita trabalha ao nível da caridade essencial. Fora da caridade não há salvação. Então esse grande grupo de estropiados, de tristes, abatidos, foi evidenciado este grande grupo. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, onde estaria a integração nesse texto? Quando Jesus define bem-aventurados os pobres, os mansos, que choram, etc., ele agora passa a falar com os discípulos. E quando começa a falar para os discípulos, é como se estivesse dizendo para nós aqui agora, que somos os discípulos contemporâneos da mensagem dele. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acendendo uma candeia, que essa candeia sob o alqueire, mas a candeia é colocada sobre o velador, para que possa dar luz àqueles que entram. Mas antes de definir, vós sois a luz do mundo, ele nos chama a atenção para a linha de temperança da nossa personalidade, ao dizer: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se salgará? Para nada mais servirá, senão para ser pisado pelos homens. Então fica o recado para nós, discípulos de hoje, na grande proposta de redenção de nossos corações, de nossos espíritos. O Espiritismo necessita de contar com as criaturas inteligentes no seu âmago. Nós costumamos dizer em nossas atividades, é uma doutrina para os inteligentes, porque nos ajuda a trabalhar usando a razão. Usando a razão. Sem querer deixar-se levar pelo embalo das novidades, pelo embalo dos acontecimentos que emergem a cada momento no contexto social. Então, como funcionaria? Nós somos o sal. Tem hora de falar, tem hora de calar. Tem hora de escrever, tem hora de não escrever. Tem hora de determinar, tem hora de obedecer. A criar um sistema de tranquilidade pessoal e de segurança. Quando nós falamos que a doutrina é para os companheiros inteligentes, eu não quis dizer na nossa colocação didática que ela tem que tirar dela os analfabetos, os que têm pouca cultura,
nós estamos fazendo uma diferença entre inteligente e intelectualizado. Nós temos muitos intelectualizados que não são tão inteligentes quanto parece. E temos criaturas que não assinam o nome e apresentam um grau de sabedoria extraordinário. Então vamos deixar bem claro para que não haja uma distorção no que nós estamos lembrando. Em nossas atividades, às vezes o participante levanta a mão e nos dá aquele recado, nem sempre conjugando o sujeito com o verbo, alterando a construção da frase. O senhor entendeu? Eu falei, entendemos. E sorrimos porque aprendemos com ele. Essa é a doutrina espírita. A definir uma posição de equilíbrio. Principalmente nos dias que passam no próprio seio doutrinário. O movimento espírita está todo debaixo de convulsões, de movimento. E especialmente Minas Gerais, que tem recebido a oportunidade de recolher em seu seio tantos médiuns, já que o território da França cedeu o seu acervo para o território brasileiro, e como o Brasil, na conceituação de muitos, inclusive da espiritualidade ao coração do mundo, a pátria do Evangelho, a gente, sem querer fazer qualquer jogo de palavra, qualquer pretensão desavisada, a gente costuma dizer que Minas Gerais é o coração do Brasil. Enquanto estão pipocando em todas as áreas do nosso país, movimentos e movimentos, como se nós pudéssemos incutir de fora para dentro num coração, que ele tem que amar e tem que servir, costumam deixar de lado a essencialidade da mensagem crística, que é exatamente aquele componente que nos ajuda a operar de modo temperante, de modo equilibrado, de modo seguro. A obra de quem ainda não é conhecida, porque a criatura que conhece Kardec não fala que a mensagem dele tem que ser mudada, que está ultrapassada, porque nós não a conhecemos toda ainda. A mensagem de Kardec está lá. Ah, mas eu li na Gênese que tal planeta tem tantos satélites. Está errado. Não está não, porque na época era aquilo. E as criaturas acham, e às vezes confundem a opinião de um Camilo Flammarion, que ajudou Kardec a edificar o livro A Gênese, como sendo revelações. O livro A Gênese praticamente é uma reunião de valores. Nós temos muitas teses, são colocadas 2, 3 ou 4 para comparação do leitor. A gente lê lá de repente, fecha que esse negócio é perigoso, definindo uma falta ainda de condição. Então vamos estar atentos. O Espiritismo precisa de estar ajustado ao desenvolvimento da humanidade, sem dúvida alguma, mas dentro daqueles critérios, porque nós somos detentores de informações que grande massa de companheiros acentuadamente ligados ao campo de espiritualização do orbe não conhecem, não tem informação a respeito. Então este é o sistema. Jesus, voltando às bem-aventuranças, declina a partir de então, após definir: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele passa a trabalhar uma linha de compilação entre a revelação mosaica e a revelação dele. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E vai desenvolvendo para culminar. Não foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Falei os que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, para encaminhar ao fechamento do capítulo 5 de Mateus. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E vamos observar então um mecanismo. Está ali o necessitado. O necessitado é o nosso pão alimentício, para quem tem condição de cooperar com ele. Nós, ao influxo da espiritualidade, estamos dando trabalho aos espíritos amigos que necessitam da gente para levar à frente as suas propostas de planejamento espiritual. O que está recebendo ajuda na casa espírita está sendo enfocado pelos tutores superiores para garantir mais paz no seu lar, que nós nem conhecemos. Esse é processo integrativo a definir o Evangelho, que vai se expressando lenta e gradativamente no contexto da própria sociedade. Vamos atentar para esses pontos. Os discípulos de João Batista, que quando ele se encontrava preso, definia em determinada oportunidade para Jesus se seria ele o que era esperado ou se esperasse outro elemento. Eram mandados por João Batista, que estava preso. És tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? Ide e anunciai a João as coisas que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Uma área imensa de atuação de Jesus. Eles estão sendo curados e auxiliados. Os estropiados estão recebendo. Os mortos estão sendo retirados dos seus sepulcros interiores. E o Evangelho tem sido pregado aos pobres. E de anunciai a João as coisas que vedes e ouvis. Então, nos definindo com claridade, é que nós estaremos, evidentemente, com o nosso atestado de segurança, de postura e conduta, não por aquilo que nós pretendemos, mas principalmente por aquilo que fazemos, ainda que seja o mínimo que se tem feito. Vivemos uma fase em que esse estado de coisas pode não ser aquele ainda que a gente almeja, mas é dentro desse estado de coisa da nossa humanidade que nós estamos reunidos aqui num auditório de uma Câmara de Vereadores, numa perfeita linha de sincronia com as autoridades de um dos poderes valiosos e importantes da nossa nação, a definir o que? Época que nós estamos vivendo. Processo integrativo, ressonância dos campos da confiança recíproca, da certeza que essas autoridades têm da lisura do nosso trabalho, da descrição que nós implementamos, indo às tribunas se preciso for, no encaminhamento das ideias embasadas na mensagem do Cristo. E nós vamos observar que em todas as áreas da nossa sociedade atual, o nosso Brasil, que recebe do continente europeu a mensagem espírita, tem esse papel extraordinário de exportar para o resto do mundo os processos e as propostas de integração, não em cima dos recursos, dos valores puramente humanos, econômicos e essencialmente ou exclusivamente, melhor dizendo, políticos,
mas dentro de um processo globalizado, de um processo de unidade, chamado amor. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É uma ressonância que se espraia a mostrar uma unidade. E que nós tentamos, na medida que aprendemos o conhecimento que nos chega pela misericórdia, a encaminhar o melhor dos nossos corações, ainda que com testemunhos acéfalos, e muitos desses testemunhos não revelados. Nós conhecemos o evangelizador da criança que na véspera da aula, por não ter condições durante a semana, vai madrugada dentro na reunião dos seus recursos para a sua aulinha de evangelho. Isso representa não desequilíbrio, mas consciência daquilo que cada um de nós pode fazer. Nós somos acentuadamente bem recebidos pela sociedade. E temos que ter a paciência e fazer circular a essencialidade doutrinária de todos os instantes, sem deixar se macular, e definir que a fundamentação na nossa doutrina se implementa no que se realizar na própria intimidade, no próprio coração. Nós sugerimos aos queridos companheiros que reflitamos sobre isso, que analisemos os movimentos globais da nossa sociedade, do nosso mundo atual, mas que elejamos o nosso posto de trabalho com carinho e determinação. Porque se o corpo nosso tem 60 trilhões de células, cada uma delas tem o seu papel específico. E cada um de nós pode operar trabalhando cada um desses componentes, já que para o amor não existem fronteiras. Queremos nesta hora agradecer os queridos companheiros que acompanharam as nossas reflexões. Agradecer aos companheiros organizadores de mais esta semana em Divinópolis, por nos conceder o ensejo de estarmos aqui, refletindo acerca da mensagem de que tanto precisamos. Agradecemos ao Cristo, que está à frente desse conglomerado de N linhas operacionais da sociedade do nosso mundo odiado, pedindo a Ele, Jesus, que na sua infinita bondade nos abençoe sempre, envolvendo o grupamento aqui de Divinópolis nas suas luzes e nas suas bênçãos de paz, porque a espiritualidade confia em todos nós, que temos um recado extraordinário para oferecer, porque segundo temos aprendido, nós, os seres em evolução, encarnados e desencarnados, somos as mãos operacionais do Criador no campo em que cada um de nós opera. Agradecemos a Jesus e pedimos que suas luzes e bênçãos nos envolvam e se estendam em favor da humanidade. Faço para todos. Que esta luz divina possa iluminar cada criatura que aqui estiver e aqueles que não puderam comparecer. Que esta força sublime da luz possa se fazer em nós nesse momento, envolvendo cada um de nós neste clima sereno, tranquilo, de paz, de luz e de amor. Queremos agradecer ao nosso irmão Honório muito fraterno, o nosso desejo que ele possa prosseguir nessa tarefa sublime de conscientização do Senhor.
Que esta paz sublime envolva cada criatura que aqui comparecer. Que Jesus, o nosso Mestre, a nossa luz, possa se fazer em nós. Agora sim. Quarenta e dois. Duzentos e 29. Então não vamos tirar o outro. 67. 67. Hein? Gente, mais um aqui. Passou o direito para o outro. Muito obrigado a todos. Nós estamos aqui com o senhor Honório de Abreu e ele está fazendo um trabalho aqui conosco na Semana Espírita de Divinópolis e resolvemos fazer algumas perguntinhas dado o término de sua palestra na noite de hoje. Senhor Honório, nós sabemos que trabalha com a União Espírita Mineira no Departamento de Divulgação Doutrinária. E a gente gostaria de saber como é o seu trabalho nesse departamento em vista da globalização. Nesses momentos, como está o trabalho, como é o andamento do trabalho na União Espírita Mineira? Nós gostaríamos inicialmente de fazer uma retificação. Nós não estamos à frente do Departamento de Divulgação. Nós estamos à frente do Departamento para Assuntos de Unificação do Movimento Espírita em Minas Gerais. É evidente que a área de divulgação ela é inerente ao nosso próprio trabalho. Então não vamos dizer que haja erro nessa colocação. Agora, como nós tentamos enfocar em nosso estudo, em nossa palestra, a globalização é alguma coisa que emerge neste momento como uma extensão do próprio sistema capitalista em todo o mundo, mas vem tirando barreiras, vem como que aniquilando fronteiras. Nada obstante, o sentido de fundamentação ainda econômico que vige em todo esse processo, movimentando as massas, o processo apresenta recursos, apresenta elementos que o Espiritismo pode perfeitamente utilizar, principalmente no que reporta a questão da informática, das comunicações, de toda esta vasta rede em que o mundo está muito mais perto de nós do que há uns anos atrás, favorecendo assim um trabalho equilibrado, justo e muito, vamos dizer, sensato da parte de todos quantos estejam à frente desses movimentos. É a nossa opinião. Agora, a respeito da globalização, também perante a Federação Espírita Brasileira, qual a orientação que a FEB vem trazendo, o senhor que está mais próximo através da União Espírita, qual a orientação que eles vêm trazendo a nível de globalização, dessa modificação toda que tem também em vista da chegada do terceiro milênio? Quanto às atividades em referência à Federação Espírita Brasileira,
nós não temos aquela autoridade para entrar no seu mérito. Agora, quanto à União Espírita Mineira, o que a gente pode adiantar é que a União vem procurando apropriar de tudo quanto os recursos inimagináveis, muito amplos, que estão emergindo na atualidade, seja colocado em ação, mediante uma ampliação dos grupos, dos elementos que possam servir, mas sem perder de vista o que também nós abordamos em nossa conversa nesta noite. O ângulo pessoa a pessoa, vibrações que, em hipótese alguma, o avanço tecnológico pode e deve reduzir ou estiolar. Qual a visão, principalmente em relação ao Evangelho, que é a posição mais clara do senhor que trabalha mais nessa área do Evangelho, qual seria a visão do senhor a esse respeito, sobre essa abertura que a mídia tem feito aos fenômenos espíritas? Nós notamos, como você bem definiu, a mídia dá um enfoque muito amplo relativamente aos campos fenomênicos, que possam trabalhar, sensibilizar o grande público. E nós sabemos que nem sempre é por aí. O fenômeno tem o papel despertador, mas a criatura não vive em função do despertar. Ela vive em função da apropriação de cada minuto dentro desse despertamento, no campo de formalização de uma vida com bases mais claras no que respeita aos terrenos da informação do espírito. Então, a mídia trabalha, nós entendemos que reencarnação, comunicabilidade, fenômeno mediúnico, tudo isso vem fazendo, como que está bastante presente, com muito maior intensidade e muito maior expansão nos meios de comunicação, talvez mais do que a casa espírita. Agora, a casa espírita, bem estruturada, compete esse trabalho de sedimento renovador do ser, com base nessas informações que chegam ao grande público, mas nem sempre pode ser apropriada para esse público como sendo um instrumento que oferece condições de chamamento a ele para que ele implemente um sistema renovador, que onde reside o legítimo ponto fundamental da renovação do ser. E uma última questão que a gente coloca seria a questão desses fenômenos, dessas mudanças de final de milênio e também do aparecimento, do despertar para a globalização, se isso seriam sinais de estarmos chegando a um ponto de regeneração no planeta. Sem dúvida, todo esse avanço que está ocorrendo na atualidade do mundo, nesse período amplo da chamada transição, é uma indicativa clara, plena, segura de que o mundo está em caminho célere para a regeneração. Embora tenhamos que levar em conta que a mudança do milênio não implica na chegada da regeneração. Nós temos aí muitos e muitos anos, talvez ainda séculos, para ir definindo, para ir como que embasando com firmeza e segurança sobre os fundamentos da mensagem espírita e do Evangelho, os legítimos terrenos onde estarão sendo edificados ou edificadas as bases de uma nova era, em novas bases, em novo âmbito de segurança, de paz e harmonia para todos nós.